Olá, o Condecast hoje vai falar sobre um tema diferente. Nós vamos falar sobre religiões de matriz africana. Para isso mesmo, eu chamei o zelador, Simão Pedro, que está aqui. Vamos cá, Simão, vou chegar aqui. Ele já está aqui paramentado com o seu alacá. Obrigado, Simão. Vamos sentar. Está aqui o Simão Pedro. E muitas vezes a gente vê essas religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, elas muitas vezes são até olhadas assim com desconfiança, com preconceito. E o Simão Pedro, ele tem um nome sacerdotal que é bem complicado. Como é que é esse nome aqui, Simão? Boa noite. Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Isso. né? Ricardo, meu nome, no caso, hoje, né? Pelo título, já como um zelador, pai de santo, né? Por essas denominações, Tata Rinquinse, Omindaleci, Pumpacussaba. Isso aí quer dizer o quê? Então, a tradução desse nome, Tata Rinquinse é o pai que zela pelo Inquince. Inquince é o nome que se dá aos deuses, né? Ao sagrado que nós cultuamos, pela nação Angola, Bate-Folha. Né? Tata Rinquinse. O Mindaleci é a água do ventre, criado pela água do ventre. Né? Pumpacussaba é a nossa nação de Angola, que se chama bate-folha. Pumpa, bater, cussaba, folha. Então, Tata Rinquinse, o Mindaleci, Pumpacussaba. É isso aí. E tudo com origem lá na África, né? A Umbanda é uma religião afro-brasileira, surgida em 1908, marcada pela fusão de elementos de diferentes tradições espirituais e culturais, principalmente africanas, indígenas e europeias. Se caracteriza pela crença na reencarnação, na comunicação com espíritos e no trabalho mediúnico. A Umbanda também incorpora o culto aos orixás, divindades de origem africana, além de outros elementos espirituais. Interessante dizer que quer dizer, a Umbanda não é uma coisa que veio da África, é uma coisa que surgiu no Brasil? Isso é uma fala errônea, né? A Umbanda, né, na verdade, ela é um título de uma pessoa que nasce para cuidar dos mortos, dos espíritos, das questões, das energias dos mortos, aqueles que já faleceram. Como também existe o Tata Quimbanda, que é o médico, aquele que cura, o curandeiro. Né? No Brasil, a partir de Délio, né, de 1960, mais ou menos 1960, o Délio, ele é um médium do Allan Kardec, e ele institucionalizou a questão da Umbanda no Brasil, trazendo essa questão do sincretismo, né? De ligar, pegou o sincretismo, ligou a questão religiosa católica com as questões de Umbanda africana, né? Que naquela época, antes de 1900, a Umbanda no Brasil ainda era uma coisa muito fechada, familiar, não era uma questão aberta a qualquer um que chegasse e entrava de porta dentro. Você tinha que ser convidado para participar de uma cerimônia, porque era uma coisa muito fechada por família. Essa questão da Umbanda africana, ela vem através dos bantus, né, que trouxeram essa cultura para o Brasil, vinda do Congo, vinda de Angola, de Cambinda, né? Através desses negros escravizados que foram sequestrados em África e trazidos para o Brasil. O que houve? O Délio, ele institucionalizou, popularizou a Umbanda. Ele abriu um salão e trocou toda a questão dos inquinces, né, que eram a origem verdadeira da Umbanda, que cuidava das questões dos espíritos, né, porque as pessoas faleciam e aquele espírito ele era cultuado, exatamente para que ele pudesse ter uma elevação
e chegar a um ponto de cuidar do próximo, trazer boas novas, avisos, né? Então essa cultura africana veio para o Brasil, só que com a mistura dos povos indígenas, né, que também tinham essa mesma questão de ter uma pagelança, né? Como a gente assiste vários documentários lá na Amazônia, que ainda tem, né, dos povos xingus que fazem ainda a pagelança dos seus mortos, né, que se eu não me engano, um mês de festival e tudo mais. Juntou isso tudo com os povos brancos que começaram a se misturar, né? Que começaram a participar das questões umbandistas através de quem participava do Allan Kardec, que começou a também entrar dentro das questões de Umbanda, criou-se a questão dos orixás, né? As nove linhas de Umbanda. Agora, quando a gente fala em sincretismo religioso, muitas vezes as pessoas não sabem o que é, porque é uma associação entre os elementos da religião cristã e os elementos dessas religiões de matriz africana, não é isso? Exatamente. E é porque quando você, na religião cristã, você fala, eu cultuo Nossa Senhora da Penha, eu cultuo não sei o quê. Então. E aí tem uma relação com isso. Aí Iemanjá Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora das Navegantes. Isso foi criado por quê? Para poder criar uma identidade para quem era cristão participar da Umbanda e vice-versa, ou simplesmente foi uma associação que foi feita para ter uma maior aceitação dessa nova vertente religiosa? Sim, essa questão aí é a questão que foi criada, como estava falando, as 9 linhas de Umbanda. Dentro dessas 9 linhas de Umbanda, no Rio de Janeiro, existiam as igrejas, né? Que inclusive eu fui até essas igrejas no Rio de Janeiro para conhecer os túmulos dos negros africanos que construíram essas igrejas, que estão sepultados numa questão de uma parte lá da igreja que não é de muita visitação, mas existe, né? Então foi criado essa questão do sincretismo. Eu sou filho do Ogum, então eu vou na igreja de São Jorge, porque São Jorge, ele era um guerreiro da Capadócia, tem tudo a ver com o Ogum, porque o Ogum também carrega espada, também tem um escudo, tem uma questão do cavalo, tem uma questão, né, de uma semelhança em relação às questões de cor, né? E aí ficou Ogum como o São Jorge, como o sincrético, né, do Ogum. Agora, quando eu falo em santo, né, eu falo São Jorge é um santo. Quando eu falo numa entidade dessa que é a entidade da Umbanda, a gente fala como que é um orixá? Então, o Ogum é um orixá. Se nós falarmos de Ogum é um rei. O que é um orixá? Orixá é o mentor da cabeça, né? Você é iniciado para o Ogum, então você passa por um ritual. Como ser devoto de alguém. Eu sou devoto da Senhora da Conceição. Exatamente. Então eu sou, entre aspas, meu orixá é Ogum, eu sou devoto de Ogum. Sou devoto do Ogum. E quantos são quantos orixás que existem e quais são eles? Então, aqui no Brasil nós cultuamos uma média de uns 23 a 25, dependendo de cada nação, orixás. Nas questões de Inquince, nós cultuamos 214. O que é Inquince? Inquince é a energia da natureza, né? Inquince é aquela questão de nós entrarmos numa mata, nós temos várias energias que estão ali. A energia de um animal, a energia de uma árvore, a energia de uma planta que se arrasta, uma planta que brota, né? Então, a própria terra, a água que passa, todas essas manifestações naturais, nós temos nomes para isso, né? E se a gente for buscar na natureza, cada elemento desse que é tudo junto, porém é um inseparado, as energias,
né? Nós temos um bioma ali, né? Quer dizer, um equilíbrio, a gente tem uma harmonização entre essas energias. É onde muitas vezes entra o homem que vem desmatando, depredando, poluindo, e vai quebrando essas energias equilibratórias da própria natureza. E, então isso é o Inquince. Agora, o orixá, que é um pouco mais popularizado, né, a partir de 1930 para cá, que começou a popularizar um pouco mais a parte de Yorubá no Brasil, porque a religião de matriz africana é forte no Brasil antes de 1917, era o Banto e os Dalmeanos, né, que foram os primeiros a chegar aqui. O povo Yorubá só veio para o Brasil escravizado a partir de 1822, se eu não me engano. E essas questões, por eles serem nobres e terem um pouco uma questão que eles acabaram vindo para cá por causa dos muçulmanos que invadiram a terra deles, né? Por uma questão ideológica na época. E o que acontece? Essa confusão que houve na África, exatamente para poder destruir e dizimar a cultura africana, a riqueza de todos os estudos que existia, né, no mundo antigo, né, vinha através das tecnologias e da sapiência africana. Então, se fazia um barco, os barcos eram uma questão que já existia na África, né? Os egípcios já fabricavam barcos, os angolanos já fabricavam barcos, e essa cultura são questões que a migração africana, em 10.000 antes de Cristo, quando ela foi parar na Europa, que ela se encontrou com os druidas, que era a tribo tradicional da região da Europa, que houve essa questão dessa pluralidade de cultura, onde os gregos foram buscar conhecimento na África, né? O Egito, que era um polo de cultura, Babilônia, que era um polo de cultura, era uma passagem do comércio que ia para do Oriente Médio, que ia para o Congo. O Congo, na África, era um grande comércio. Era um encontro de especiarias que vinham da Índia, da China. E a Europa, vendo essa questão do muito ouro, porque tinha muita riqueza, o que os europeus fizeram? Os austríacos, mas os ingleses, os portugueses, vieram para a África e eles começaram a dizimar. Os belgas fizeram muito isso. Eles começaram a dizimar essa cultura. Mas agora, dentro dos orixás, quais são os orixás que são os mais populares? Então, aí os populares, né? Nós temos Iemanjá, que tem festas maravilhosas pelo Brasil afora, né? Nós temos Iemanjá. Iemanjá é uma questão ligada a Nossa Senhora da Candeia, Nossa Senhora da Felicidade, né? Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma das mais principais que existe, né? Uma festa imensa que existe. É a Rainha das Águas, a Iemanjá. Sim. E o que é Iemanjá? A palavra Iemanjá, ela quer dizer a mãe dos filhos peixe. E é engraçado que quando você vê uma imagem, né? A religião católica é muito ligada às imagens. Quando você vê uma imagem de Iemanjá, é uma pessoa branca. Então, essa... Não é porque a gente está falando de matrizes africanas, né? Então, isso aí, inclusive, foi através do fórum, que eu faço parte da mesa diretora do Estado aqui do Espírito Santo, foi colocado uma dessas questões de até pintar a Iemanjá do Pier lá de Camburi exatamente nas cores tradicionais. Por quê? Porque o sincretismo, né, ele criou aquela questão, Santo Antônio é Exu, né?
São Jorge é Ogum, São Sebastião é Oxóssi, são os mais principais. Sim. E que vêm pelas igrejas do Rio de Janeiro que foram construídas pelos escravos. Aí tem Nossa Senhora da Conceição, que é Nossa Senhora da Concepção, que é Nossa Senhora grávida, né? Ela vem no sincrético de Oxum, né? E vem São Bartolomeu, né? São Jerônimo, né? Aí vem Xangô, vem o Xumaré, vem vários outros orixás que também são da mesma importância, que tiveram esse sincretismo. Então, quando você vê um altar de Umbanda, você vê uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, do lado de uma imagem de Jesus Cristo, que representa Oxalá, né? Uma imagem de São Jerônimo, Iemanjá, que é em formato de uma sereia embaixo do altar. Já também uma Nossa Senhora dos Navegantes, dentro de um barquinho. Então, existe todo esse sincretismo, né, que é uma representatividade, porque lá no Rio de Janeiro, nos altares desses santos, existem marcas, códigos africanos, né, que você encontra até em bolsa da Louis Vuitton. Mas isso aí não enfraqueceu a própria matriz africana? Porque de repente você está lá na Umbanda e está cultuando uma imagem que é da religião cristã. Então, mas na época, quando os bantus precisaram fazer isso para poder cultuar seus deuses, hoje não há mais essa necessidade, porque a lei, né, inclusive a lei que junta muito dessas várias leis que foram juntadas na 10.639, se eu não me engano. Essa lei, ela cria essa questão de desmembrar o sincretismo, né? Os santos católicos voltam para suas igrejas e os orixás e os inquinces voltam para dentro dos seus terreiros. Porque quando a gente vê, por exemplo, você chega lá em Salvador, tem uma lagoa lá, e tem assim a figura dos orixás. Eles não são, os orixás, eles não têm cara de santo, eles têm toda uma vestimenta específica. Agora, qual é a diferença entre Umbanda e Candomblé? Então, a diferença da Umbanda e do Candomblé é distinta, né? A Umbanda, ela é aquela questão que já citamos, né? A Umbanda é um rito ligado aos mortos. Ah, mas tá, sim, mas o marinheiro, o boiadeiro, o caboclo, o preto velho, né? São entidades de pessoas que faleceram, né? E que elas são cultuadas e galgadas dentro da Umbanda. Então, ela continua com o mesmo princípio. O princípio não mudou, o princípio continua o mesmo. É uma religião que está ali para fazer uma conexão entre espíritos, né, através da nossa crença, da nossa fé, com a pessoa que procura uma cura de uma enfermidade, uma questão de uma energia ruim, que muitas vezes te atrapalha no dia a dia, e várias outras questões, né? Eu já tive situações dentro da minha casa de chegar gente lá desenganada por médicos e com um punhado de terra, um pouco de uma fava ralada, a gente obtém uma cura. E o Candomblé? O Candomblé é exatamente essa questão do orixá, né? Apesar que a palavra Candomblé ela é banto, ela vem dos angolanos, né? Que significa festa, reunião, né? O momento de estar todo mundo junto, fazendo uma celebração para alguma coisa, né? Então, o Candomblé, como Kizomba também, Kizomba quer dizer festa, né? Momento de comer, momento de se alimentar, de saciar a sede, fome. Então, a questão Candomblé, ela vem pelo culto da energia da natureza.
Sim. Cada orixá, cada enquince, os voduns, né, que são cultuados aqui no Brasil conforme as suas nações, né, o Jeje, o Vodum, o Queto, o orixá, a Angola, o enquince, vem essa questão de energia. Então, onde eu vou buscar Oxum? Oxum está na água, está na questão da água que corre. Onde eu vou buscar Iemanjá? Iemanjá eu vou buscar no rio. Eu busco Iemanjá no rio. O mar é uma outra questão ligado a Iemanjá. As pessoas se confundem um pouco nessa questão, mas toda festa de Iemanjá ela precisa ter um rio desembocando. Tem que ter um rio desaguando nesse mar para que você consiga ter essa energia para fazer um ritual para essa santa, para essa deusa. É interessante, a gente vê que tem muita ligação com a natureza diretamente, né? A natureza mesmo, pura. Mas as religiões, quando elas são estabelecidas assim, elas têm um conceito assim, é monoteísta, é politeísta, ou seja, tem um Deus, tem vários deuses. Como é que é nesse caso da Umbanda? Tem um Deus? Então, que é cultuado ou se cultua as entidades como um todo? A Angola, ela é monoteísta. Existe um Deus para nós chamado Zambiapongo, né? Zambiapongo é a forma que nós conhecemos através da nossa língua, tá? Que isso aí muitas vezes é onde vem a ignorância da população. Eu chamo Deus de Zambiapongo. Você chama Deus de Jeová, de Maomé, né? Você na muçulmana Alá, né? Então cada um, a questão é a língua. O povo angolano ele é monoteísta. Nós temos Zambiapongo como Deus da vida, aquele que nos dá o primeiro sopro de vida, é aquele que nos dá a oportunidade de viver e fazer nossas escolhas para que a gente possa seguir os nossos caminhos. Porque cada um no mundo nasce pelo poder divino de sair de dentro de uma mulher através de uma bacia de água, onde nós somos gerados ali dentro, né? Que é o útero da mulher. E essa questão dentro da Angola é muito respeitada. A questão Queto, Alaqueto, é politeísta. Eles têm Olorum, tem as questões de vários deuses que denominam uns mais de 500 deuses diferentes que aqui no Brasil não são cultuados. Eles ficaram em África, tá? Eles não são cultuados aqui no Brasil, como Ocô, né, Olocum, Oduduá, que são entidades muito antigas ligadas ao mar, à profundidade, né, ao tronco da árvore. Mas é assim, esse Deus dessa religião que é monoteísta, os orixás têm uma ligação com ele, como a gente tem assim, tem Deus, aí tem o filho dele que é Jesus Cristo, tem os santos, coisa e tal. Tem essa estrutura também de formação da crença? Pela cultura banto, né? Eu falo pela cultura banto porque é onde eu tenho mais domínio, né? Se Jesus Cristo chegasse na Angola e ele fosse se manifestar como um avatar, como um profeta, ele seria muito bem acolhido, porque ele não pelas palavras da Bíblia, mas o conceito energético e aquilo que ele professava naquela época, que ele foi um político, um cara que lutou contra o abuso, contra a nação dele, contra o povo dele, que era escravizado pelos romanos, né? E ele se revoltou porque os próprios sacerdotes da religião dele estavam vendendo a sua nação para os romanos. E da mesma forma, é o que eu falo, a questão de você abraçar. A nação candomblé é uma religião muito muitas vezes mal interpretada
por causa dessa questão, dessa cultura que existe de discriminar aquilo que não é cristão. Bom, nós temos uma pergunta que foi feita aqui pelo Luiz Carlos, ele é advogado, e a gente vai acompanhar aqui a pergunta dele. Boa noite, meu irmão. Nossas religiões, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, foi desconstruída ao longo da nossa história, desde quando nós chegamos aqui nessa terra, nesse espaço, neste continente. O que você constrói, o que você sugere, o que você fala para que nós possamos melhorar a imagem que as pessoas têm da nossa religião? Eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos tentando fazer aqui. Estou tentando mostrar como funciona e para as pessoas entenderem melhor. Porque muitas vezes é aquele negócio que eu não comi e não gostei. Né? Não sei como é que é, mas já não quero saber. Então tem isso, muito Sim. isso. A pergunta dele é bem interessante e muito pontual, exatamente porque o Brasil ele foi provocado pela ONU. Né? Nós fomos provocados pela ONU numa questão de reparação em relação a quase 500 anos de sequestro, abuso sexual, abuso físico, extermínio, assassinato, dizimação de culturas através da escravidão. Então, o Brasil ele foi cobrado, né? Vamos usar uma palavra assim mais leve, foi cobrado que houvesse reparações, como houve as cotas, né, de faculdade, né, as questões do povo negro, né? Sim, de reparação em relação a anos, a 450 anos de sofrimento, de morte, de tudo quanto é tipo de violação a um ser humano. Houve sobre o povo negro. E o povo negro, quando teve o direito à Lei Áurea, a libertação por completo, ele foi simplesmente tirado de dentro das fazendas e jogado em favelas. Eles saíram de dentro das casas dos seus patrões e foram jogados na rua com trouxa de roupa. E essas questões todas é o que nós estamos tentando fazer agora. Nós estamos fazendo uma vasta reparação, né? Os vários zeladores de santos, nós somos 789, se eu não me engano, no grupo de WhatsApp, que é da Federação do Brasil, que nós estamos buscando a reparação agora das culturas de matriz africana. E para você que está assistindo, o Condecast volta no próximo sábado, 19 horas, inédito aqui na TV Guarapari, em todas as redes sociais e, é lógico, com as reprises ao longo da semana. Até lá!